São 19 horas em Cabo Verde. Ouvintes, muito boa noite. Tempo para o jornal esta hora aqui na sua Rádio Cabo Verde e começamos com os títulos da atualidade. Antigo embaixador de Cabo Verde na ONU considera que a destruição em 90% dos drones e mísseis iranianos pelo Israel reergue politicamente Benjamin Netanyahu. Técnicos do INIDA e agricultores da Ilha de Santiago recebem formação em técnicas de fertilização e controle de doenças e pragas em culturas agrícolas. Diretor da Cultura da Câmara Municipal do Sal desafia artistas a olharem para a arte com uma visão empreendedora. Renovamos os votos de boa noite, vamos ao desenvolvimento. O governo condenou hoje veementemente em comunicado o ataque do Irão a Israel, situação que acompanha com preocupação. O governo de Cabo Verde referiu numa mensagem que acompanha com preocupação a situação de conflito no Médio Oriente e condena, bem como apela à contenção para evitar uma indesejável escalada de violência naquela região. O Presidente da República, também Zé Maria Neves, publicou uma mensagem na internet este fim de semana referindo que o mundo está a ficar todos os dias mais complexo e mais difícil e o ataque do Irão contra Israel, cujos drones e mísseis foram destruídos em cerca de 90%, segundo as autoridades israelitas, pode funcionar como um balão de oxigênio para reerguer o político do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que estava algo fragilizado na opinião pública do seu país. A afirmação é do antigo embaixador de Cabo Verde na ONU, Fernando Anon. O diplomata não acredita que possa haver uma resposta em termos de qualquer ação retaliatória por parte de Israel, até porque não houve grandes danos e nem vítimas mortais, lembrando que o principal parceiro, Estados Unidos da América, não é a favor de qualquer ataque para evitar escalada do conflito na região. A reportagem com o Jean Teixeira. O ataque do Irão contra Israel deve funcionar como um balão de oxigênio para dar mais fôlego ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, cuja popularidade está em baixa, afirma o diplomata na reforma Fernando Anon. O governo israelita está numa situação difícil, porquanto a maioria existente em Israel está absolutamente contra o primeiro-ministro. E é evidente que uma guerra dá sempre jeito, porque acontecendo isto, toda a gente se põe de acordo contra o inimigo e, portanto, a questão do governo acaba por ser um pouco esquecida. E a ala direita, ou ultradireita, como se diz em Israel, continua a fazer força para que Israel vá contra o Hamas e que possa fazer uma investida em Rafah. Vamos a ver efetivamente se acontece. Não penso para já que o conflito na região se possa inflamar, mas vamos aguardar para ver exatamente. Para já, diz Fernando Anon, os principais parceiros de Israel, com Estados Unidos da América na linha da frente, não estão a favor de qualquer retaliação imediata por parte de Israel. Foram lançados alguns mísseis, mas não foram lançados mísseis ultrassónicos, não é? Portanto, cuja velocidade e cuja reação exigiria ser muito mais rápido, se possível, não é? Nada disto aconteceu. E o Irão disse mesmo que estava terminada, era uma operação terminada, era aquilo e pronto. E, portanto, os esforços internacionais para conter Israel parece-me que estão a dar algum resultado, até porque os próprios Estados Unidos disseram que não estariam de acordo e nem o Israel poderia contar com eles numa operação de represália. As coisas parecem-me equilibradas neste momento e vamos lá ver. A verdade é que este ataque do Irão não causou danos especiais. Se tivesse morrido muita gente, se tivessem sido destruídos vários alvos, Israel sentir-se-ia muito mais confortável para dizer eu vou retaliar. No momento em que se fala deste ataque do Irão contra Israel, também salta à vista a questão da guerra de Israel contra o movimento Hamas, organização que conta com o apoio do governo iraniano. Sobre a questão da faixa de Gaza, é evidente que há vários indícios, de acordo com algumas fontes, que se fala de possibilidade de genocídio. É claro que Israel não gosta de ouvir esta expressão, mas nós temos que ver até que ponto, portanto, o próprio Tribunal Internacional da Haia recomendou X ações ao Estado de Israel, enquanto continuava a analisar todo o processo e, pronto, há alguns observadores, alguns dos elementos relativamente à caracterização do crime de genocídio não estarão afastados. Como foi noticiado, Israel contou com forte apoio dos Estados Unidos da América, Reino Unido, França, Jordânia e outros parceiros que não se identificaram, apoio que Vladimir Zelensky não se cansa de pedir para se defender dos ataques da Rússia. Enquanto que em Israel não há nenhuma divisão no Congresso
em termos de apoio, quer os democratas, quer os republicanos. Todos eles estão de acordo em apoiar massivamente Israel. Na Ucrânia temos uma situação absolutamente distinta. Os democratas querem apoiar a Ucrânia e os republicanos não querem. Têm bloqueado até toda a questão financeira e de apoio à Ucrânia em termos militares. Logo aqui temos uma grande diferença. É evidente que o presidente Zelensky, naturalmente, defende o seu interesse e tenta exacerbar e mostrar esta diferença. Análise do antigo embaixador de Cabo Verde na ONU, Fernando Anon, sobre o ataque do Irão, da guerra de Israel contra o Hamas e, por último, o desejo da Ucrânia no reforço de meios para se defender melhor dos ataques russos. Médio Oriente vive um momento de tensão acrescida depois do Irão ter lançado mais de 300 drones, mísseis e mísseis balísticos na noite passada, no primeiro ataque deste tipo a partir do solo iraniano contra Israel, estando ainda por ver a resposta de Tel Aviv. O INIDA arrancou hoje com uma formação em técnicas de fertilização e controle de doenças e pragas em culturas agrícolas, ministrada por 2 especialistas chineses que vão ensinar como melhorar a gestão do solo, incrementar a produção do milho e fazer o controle ecológico e sistemático da lagarta do cartucho do milho. Esta formação destina-se aos técnicos do INIDA, bem como aos agricultores de 3 concelhos de Ilha de Santiago, a saber, São Domingos, Santa Cruz e São Lourenço dos Órgãos. A reportagem com Maria José Macedo. Hoje foi o primeiro dia de formação nas instalações do INIDA com os especialistas chineses que trazem as suas experiências em matéria da produção do milho e também controle de pragas de lagarta de cartucho do milho, conforme nos disse o investigador da proteção vegetal do INIDA, Gilbert Duarte Silva, que fez um apanhado sobre este primeiro dia de formação. Hoje não tive uma primeira parte que tinha a ver com o sistema de produção de milho, comparação com o que está fazendo na China e com o que está fazendo ali na Cabo Verde. E depois não tive segunda aula que foi sobre o sistema de solo, como que solo é feito, quais que problemas que solo pode ter, que eles constatam ali no terreno e maneira que pode ser feito para esses problemas de solo lá ser resolvido de forma a melhor produção. Eu tive as 2 partes lá, China, a maneira que está produzindo e pequena aula, pequena ideia de coisa que é solo, qual que é o melhor solo na produção, maneira que nosso solo está e maneira que nós não podemos melhorar a estrutura do nosso solo para melhorar a produção. Esta ação de formação destina-se aos técnicos do INIDA, bem como agricultores de 3 concelhos da Ilha de Santiago, a saber São Domingos, Santa Cruz e São Lourenço dos Órgãos. No fim desta ação de capacitação, espera-se que os agricultores estejam capacitados para melhor gerirem os seus solos e dar um combate eficaz à praga de lagarta de cartucho do milho. É para agricultores e técnicos de 3 concelhos. Não tem o Conselho de São Domingos, técnicos e agricultores, Conselho de Santa Cruz e Conselho de São Lourenço dos Órgãos e técnicos de Mira também se participam. Sensibiliza agricultores sobre a maneira que eles devem fazer para gestão de seu solo, o que eles podem implementar no terreno para melhorar a sua produção e também a maneira que eles podem fazer para combate àquela praga. Para amanhã a formação prossegue virada para o controle de pragas e na quarta-feira haverá aulas práticas sobre o controle de lagarta de cartucho do milho e como fazer o adubo biológico utilizando estrumes e restos de plantas com vista a melhorar a fertilidade dos solos. 30 técnicos de formação e emprego participam em ação de formação em matérias de intermediação laboral promovido pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, em parceria com a Direção-Geral do Emprego e Instituto de Emprego e Formação Profissional de Portugal. De acordo com o formador Paulo Serrano, durante os 3 dias de trabalho, vão ser abordados temas ligados à intermediação laboral e orientação profissional, no sentido de capacitar os técnicos para melhor orientar os jovens empregados a articularem com as suas entidades empregadoras. Ariana Miranda. Dinamizar o serviço público de emprego de acordo com a nova dinâmica e exigência do mercado de trabalho são alguns dos temas que vão ser ministrados durante os 3 dias de formação, em que participam 30 técnicos de formação e emprego de Cabo Verde. O encontro de trabalho é realizado em parceria com a Direção-Geral do Emprego e o Instituto do Emprego e Formação Profissional de Portugal, onde o formador Paulo Serrano traz experiências e exemplos de Portugal que podem ser adaptados à realidade de Cabo Verde. O meu papel aqui é passar mensagem da importância do que é a intermediação laboral
na relação com as empresas e com os desempregados e com todos os trabalhadores de Cabo Verde, trazer algumas iniciativas de troca de experiências vindas de Portugal, já não é a primeira vez que cá estou neste âmbito, e também promover a troca de impressões e a troca de experiências de mais-valias entre eles, entre os técnicos. O foco ser sempre o desempregado, é o desempregado que interessa para os serviços públicos de emprego. Não somos nós, técnicos, que somos o importante, sim são eles, e trazer também o foco na necessidade de articular com as empresas. Sem as empresas, nós não conseguimos dar resposta aos desempregados que existem em Cabo Verde, e as empresas também têm umas grandes necessidades de mão de obra se tiverem as condições da parte do Instituto de Emprego de Cabo Verde para que lhes garantam a satisfação dos postos de trabalho. Também é esse o nosso grande interesse. E dada essa dinâmica do mercado, é necessário que os técnicos estejam preparados para melhor orientarem os formandos e articularem com as entidades empregadoras, pelo que esta formação vai trazer valências e competências técnicas, como salientou o técnico da Escola da Variante, Emanuel Andrade. Nós, enquanto técnico, não tem aquela nobre missão de receber e encaminha jovens, sobretudo, para o mercado de trabalho. Analisa a situação e traça esse perfil, compreende melhor esse perfil e sabe melhor encaminhamento e adele. Então, aquele encontro ali está permitindo, reforça ainda mais nossa competência, nossa capacidade de prestar o melhor serviço possível. A ação de formação decorre na cidade de Pedra Badejo e é financiado pela cooperação luxemburguesa no âmbito do Programa de Emprego e Empregabilidade. A participação de Cabo Verde nos grandes eventos internacionais ligados às soluções tecnológicas e economia digital é uma grande oportunidade para startups cabo-verdianas trazerem valor para o país, que pode depois também ser internacionalizado para a sub-região em que Cabo Verde se insere. A posição é do coordenador da Cabo Verde Digital a propósito da presença cabo-verdiana pela segunda vez no mercado da América Latina, ou seja, na Web Summit do Brasil, Rio de Janeiro. A reportagem com a Miriam Lopes dos Santos. Os resultados das participações cabo-verdianas nas Web Summits está sobretudo associado ao potencial que a exposição a esses mercados permite às soluções tecnológicas, considera o coordenador da Cabo Verde Digital, Milton Cabral, mas não só. Há aqui uma oportunidade dessas startups que participam nessas conferências de estabelecerem parcerias no sentido de trazerem soluções e trazerem tecnologias e trazerem valor para o nosso mercado, mas que depois podem ser também internacionalizados para a nossa sub-região. Portanto, um outro ângulo tem a ver com, portanto, a busca de financiamento. Nós temos, portanto, vários projetos e as startups que foram nesta edição têm soluções e essas soluções necessitam de fundos para continuarem o seu processo de desenvolvimento. E num evento desta natureza, onde essas startups têm a oportunidade de apresentarem os seus projetos perante uma audiência onde estarão também um número grande de investidores, há aqui um potencial extraordinário para que eles possam levantar capital, levantar fundo para desenvolver as suas soluções em Cabo Verde, numa espécie de ambiente experimental, mas que possa depois responder a outros mercados. E normalmente é assim que acontece. O coordenador da Cabo Verde Digital considera extraordinário que uma das 4 startups que representam Cabo Verde no Brasil, a Rift One, esteja a defender o seu produto no palco central dessa Web Summit. Foi convidada para fazer o pitch no palco principal da Web Summit perante a maior audiência da conferência. Portanto, isto é extraordinário. É a primeira vez que uma startup cabo-verdiana faz a apresentação neste palco. E isto abre, portanto, um conjunto de oportunidades, dá visibilidade ao produto, dá visibilidade e representa uma grande chance desta startup poder cair nos requisitos ou nos critérios do investidor que tenha esta visão e que consiga identificar o potencial de crescimento e
de negócio nessas startups. Portanto, estamos a falar de mais de 50 startups que participaram em diferentes edições do programa Go Global, tanto de forma remota como de forma presencial. Naturalmente, a conversão dos ganhos dependerá muito da evolução das relações e do tipo de relação que se estabelece entre as entidades, aliás, aqui de Cabo Verde, especificamente as que participam e as entidades lá fora. Portanto, nós temos conhecimento, como disse, de algumas startups que estabeleceram protocolos e contratos com outras entidades lá fora e que têm iniciado, digamos assim, o seu percurso, o seu processo de posicionamento em outros mercados, tendo inclusive já, portanto, a participação no capital dessas empresas de parceiros internacionais. Das empresas que representam Cabo Verde na Web Summit no Brasil, uma está ligada à diáspora cabo-verdiana naquele país. Trabalhadores do Instituto Nacional de Estatística, GINE, denunciaram hoje prática de assédio por parte do Conselho Diretivo e intimidação dos trabalhadores. O sindicato que representa a classe SESCAP avança que o Conselho Diretivo vem criando barreiras que impedem os trabalhadores de atingirem o nível sénior e a categoria de especialista desde novembro de 2023. As reivindicações dos trabalhadores do INE são antigas, mas o diálogo entre o Conselho Diretivo e os trabalhadores não tem fluído, diz Eliseu Tavares, presidente do SESCAP, o sindicato que representa a classe. Os instrumentos de gestão dos recursos humanos do INE foram aprovados, mas segundo o presidente do SESCAP, o presidente da instituição introduziu de forma unilateral e individual artigos que pioram as condições dos trabalhadores. Isto é, os trabalhadores mais experientes do INE continuaram a não conseguir alcançar os níveis de sénior, nem de especialista. Não contentes com isso, nós resolvemos saber do porquê da inserção desses artigos que são barreiras para o novo enquadramento e para o desenvolvimento da carreira desses trabalhadores. De modo que, agastados e já impacientes, defraudados e muito decepcionados, nós resolvemos partir para a nova forma de luta. O SESCAP denuncia também algumas atitudes que considera como assédio aos trabalhadores do INE. E aproveitamos também para denunciar, repudiar e condenar uma atitude bem recente dentro do INE, que é um assédio claro aos trabalhadores, com chamamentos para reuniões privadas e mais com promessas de regularização do vínculo sem nenhum processo que determine a boa-fé para tal. Tudo isso para condicionar, para influenciar, para delimitar a liberdade desses trabalhadores para estarem presentes em reuniões, em assembleias de trabalhadores e mesmo para tomarem parte nas novas formas de luta que estão por frente. Cerca de 40 funcionários alinham a luta do SESCAP, diz o delegado sindical João Batista Pina, afirmando que os mais novos, por medo de represálias, ainda não filiaram no sindicato. Estas declarações foram proferidas durante uma conferência conjunta dos trabalhadores do INE e do SESCAP à porta do Instituto. A Rádio Cabo Verde tentou uma reação do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Estatísticas, mas fomos informados que amanhã irá dar uma conferência de imprensa para esclarecer a situação. A Ilha do Sal é um hub a nível da cultura e um maior mercado turístico da cultura e da arte que se produz no país. Esta é a convicção manifestada pelo diretor da Cultura da Câmara Municipal do Sal, Fábio Testi, no Dia Mundial da Arte. Vítor Souza. A Ilha do Sal tem sido um verdadeiro ponto de acolhimento para quem procura um mercado turístico e cultural para a sua afirmação pessoal e profissional pela via das artes. A Câmara Local vem impulsionando a vida cultural e artística da ilha, não apenas promovendo eventos culturais, como também vem apoiando atividades e iniciativas individuais, conforme garante o diretor da Cultura da Câmara Municipal do Sal, Fábio Testi. Eu não sabia que não tem tido um crescente aumento da procura de pessoas de outras ilhas que também tenta ali uma oportunidade na área musical e tem funcionado muito bem. Eu tenho trabalhado quer a nível de exposições, artistas plásticos, também aproxima, por exemplo, de outra grande atividade que a Câmara é um dos principais parceiros e sempre apoia, que é Sala em Cena, que é uma atividade de teatro que tem ganhado mais destaque. E artesanato é um dos pontos da Sal, não saber, não precisa trabalhar mais que parte da organização, que é uma coisa que a nota está a fazer. Green assim, nós também tem o lançamento do livro A Vida de Manatina, Memórias de uma Marinheira, de Madalena Neves. Ele também apresenta ali dia 19, 5 horas na Salão Nobre.
E no Dia Mundial das Artes, o diretor da Cultura da Câmara Municipal do Sal, Fábio Testi, desafia os artistas das diferentes áreas a olharem para a sua atividade não como um hobby, mas com um olhar empreendedor no mercado promissor e cheio de oportunidades. E Sal tem uma característica interessante, que por acolher pessoas de toda nacionalidade, não tem uma diversidade cultural grande. Não acredito que Sal pode ser um hub a nível de cultura, que não pode tanto a nível local como a nível internacional. Nem na Sal não tem tudo que é para não conseguir desenvolver um bom ambiente para a arte. O que é que não precisa? Não precisa, para quem cresce e tenta fazer coisas de forma organizada principalmente. Nunca cair naquele caixa do conformismo, saber sempre para poder experimentar o diferente, fazer o diferente, sempre busca novas técnicas, novos conhecimentos, busca sempre aprender com o outro, porque a nível de arte, a gente aprender é te observar. Mas de todas as artes, até então, a que tem maior visibilidade e promoção no país continua sendo a música. E por esses dias, o cartaz cultural do Sal conta com a presença do concerto da fadista portuguesa Cuca Roseta, que irá acontecer em Santa Maria no dia 20 de abril, na Praça Marcelo Leitão, e que será um momento de fusão e simbiose entre a morna e o fado, ambas património cultural e material da humanidade. E com esta notícia sobre a arte na Ilha do Sal, quando são 19 horas mais 20 minutos, pomos assim o ponto final no nosso Jornal da Noite. Desejamos aos nossos caros ouvintes votos de muito boa noite e a boa sintonia com a sua RCV. Marcamos encontro para amanhã às 15 horas. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.